Bom. Então, boa noite. Vamos começar então mais uma sequência de lives. Bom, vocês estão cientes que semana que vem nós temos a FTech, né? A programação da FTech, uma programação de semana acadêmica, né? A princípio, até onde eu vi, não vai nos afetar, porque atividade na terça e na quarta, né? Se tiver atividade na quinta, eu aviso. Mas a princípio, até agora, ninguém comunicou nada sobre atividade na quinta. Então, se não tem atividade na quinta, nós vamos ter live normalmente. Tá? Mas para as disciplinas de terça e quarta, sim, aí vocês têm tem as atividades da semana acadêmica, né? Não tem aula, né? Mas, a princípio, até agora ninguém me comunicou nada sobre quinta-feira, certo? Bom, então fiquem atentos, porque tem algumas atividades aí que eu vi que parece que tem vagas limitadas, aquela história. Então, é bom vocês darem uma olhada. E sempre tem coisas interessantes, né? Que valem hora complementar, e a hora complementar é sempre importante, tá? Bom, então hoje nós vamos começar a tratar, né? Nós vamos continuar falando do mesmo assunto que a gente falava semana passada, mas hoje falando um pouco mais de questões envolvendo a trigonometria, né? Envolvendo funções trigonométricas. Então, o professor de vocês adora GIF, né? Sempre vou atrás de um GIF na internet. E eu gosto esses GIFs de ciclo trigonométrico que eu postei lá para vocês, são bem didáticos, assim como esse aqui que faz um seno e um gráfico de seno e cosseno, né? Enfim, eles ajudam a ilustrar bem o que são as funções trigonométricas, né? E da qual vocês são bastante exigidos, não só na minha disciplina, mas em disciplinas como, sei lá, mecânica dos sólidos, circuitos elétricos, essas coisas todas, vocês têm que saber um pouco de trigonometria, né? Acho que saber lidar com ciclo trigonométrico, identidades trigonométricas, né? É importante para o engenheiro, né? Bom, na semana passada, nós tínhamos terminado a live aqui, né? E eu disse que essa integral nós iríamos resolver hoje, então chegamos hoje. Nós vamos resolver ela hoje. Tá? Eu deixei para vocês pensarem, na verdade ela já devia estar, ela está resolvida e, enfim. A questão é porque eu já logo de cara separei em u para o logaritmo e du, né, sendo x dx. Eu fiz já essa separação. Fiz essa separação ciente que a derivada do logaritmo é tá? Se você pegar a tabela de derivação, for lá na tabela de derivação, qual é a derivada do logaritmo de u, né? Na tabela do logaritmo de u, a derivada do logaritmo de u é 1 sobre u vezes a derivada do u, né? Então, isso que você... Então, dessa maneira, o que sabe, o que já deve ser conhecimento, né? Que se eu pegar a derivada do logaritmo, eu tenho 1 sobre x vezes 1, ou seja, 1 sobre x. Então, aqui nós sempre vamos traçar como hipótese, e vamos verificar se essa hipótese é verdadeira ou não. Né? Pode ser que não, mas... E aí nós temos que repensar tudo de novo. Mas aqui é um forte indício. Por quê? Porque se eu tenho
o logaritmo, a derivada do logaritmo é 1 sobre x, né? Mas alguém diz, mas aqui não tem 1 sobre x. Tem 1 sobre x vezes dx, né? Sempre tem gente, às vezes, que esquece que aqui tem o 1 escondido, né? Então, partindo dessa premissa, né? Bom, a gente tem que saber derivada, gente. Isso aqui, o assunto sempre é acumulativo. Eu sei que tem gente que pega depois que passa as provas, vai lá e queima tudo, né? E aí fica bravo. Ele quer que eu saiba tudo. Sim, acontece, gente. Tem que saber. Então, partindo da premissa da derivada, o que acontece? Né? Nós vamos pensar em uma U na P. Por que eu vou pensar na U na P? Por quê? Onde que a gente está vendo logaritmo na tabela? Tem alguma função especificamente? Tem uma integral especificamente do logaritmo na tabela? Não. Então a gente tem que achar um meio de resolver. Como? Se conhece, se sabe, né? De conhecimento já acumulado, né? Como requisito, já desde o cálculo 1. E a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Então, né? A gente vai supor que o meu u é ln de x e o meu du é dx sobre x. E o 3, quem é o 3? Né? Logaritmo ao cubo, que coisa horrível. Ó, logaritmo, quando eu quero logaritmo de 3, né? Logaritmo ao cubo, isso aqui é a mesma coisa que eu tomar o logaritmo, né, de x elevado ao cubo. Certo? Então, se eu fizer logaritmo ao cubo de 2, o logaritmo de 2, se não me engano, era 0,69. Então, fica logaritmo 2 elevado ao cubo. Vou pegar aqui a calculadora. Vou lá. Calculadora. Quanto é ln de 2? Se eu fizer ln de 2, é 0,69. Então, vai ser 0,69 ao cubo, né? E a gente faz a continha. Então, a potência, né? Nós temos uma potência. A potência é 3. Dessa maneira, o que acontece? Nós já temos, né, aqui que dx sobre x na nossa integral, né? Pode ver que até eu mudei de cor, né? Então, o que acontece? O meu du já está aqui. Né? Você pode organizar ele dessa maneira. Ó, o dx sobre x vai ser esse dx sobre x. Né? Vai aqui não precisa fazer nenhum tipo de compensação, né? Porque tá não tem nenhuma constante de multiplicação. Então, eu tenho aqui o meu u ao cubo, né? E aqui o que eu tenho? Eu tenho o meu du, né? Isso aqui tudo, o meu dx sobre x, eu vou substituir, vou colocar o no lugar dele. Vou colocar o du. E aí, então, eu tenho uma integral perfeitamente da tabela. Né? E aí, então, a gente pode resolver a integral. Tá? Certo? A gente pode perfeitamente resolver usando a tabela. Tá? Então, a integral por substituição, nós fazemos a substituição para obter uma integral perfeita da tabela. Bom, nos exercícios, os 5 primeiros exercícios, 5 primeiras questões do questionário da aula passada, ele trata exatamente isso. Tá? Ele busca basicamente isso. Tá? E resolvendo a integral, nós temos que a integral de u ao cubo é 1/4 sobre 4. Mas só que nossa variável de integração original não é o u, é o x. Então, a gente tem que voltar para a variável original. Então, o u é ln de x, portanto, é ln na quarta dividido por ln na quarta de x dividido por 4. Certo? Então, essa integral que a gente fez,
da semana passada para cá, né? Para vocês pensarem, estava resolvido lá, então quem procurou ler, quem procurou ver como é que funciona, né? E não entendeu, então agora a gente falou tudo como funciona. Da mesma forma acontece aqui, né? Aqui, uma integral, onde eu tenho um seno e eu tenho um cosseno. Nessa integral aqui eu tenho um seno e tenho um cosseno. Tá, aí a gente vai olhar na tabela. Nenhuma dessas propriedades básicas aqui tem seno vezes cosseno, né? Mas nós temos um cosseno ao quadrado. E, novamente, nós vamos recordar da nossa experiência de derivadas, nós vamos recordar aquilo que a gente já viu desde cálculo 1, que a derivada do cosseno é menos seno. Então, partindo disso, eu posso pensar numa U na P, né? Porque o meu U, se eu supor que o meu U é cosseno de 5x, então meu P é 2. Tá? Então, se eu for derivar, né? Eu vou derivar, calcular a derivada do cosseno de 5x, tá? Que a gente sabe, derivada do cosseno é menos seno de 5x vezes a derivada de 5x. A derivada de 5x é 5. Então, tá? Aqui é a derivada. Ok. Então, o que nós vamos fazer agora? O meu seno de 5x, x, já está dentro da integral. Ele já está lá. Então, é só uma questão de reorganizar as coisas. Então, se eu vou multiplicar, né, eu for multiplicar seno de 5x dx por menos 5, eu vou multiplicar fora da integral por menos 1/5. Por quê? Porque menos 1/5 vezes menos 5 dá 1, né? Então, reorganizando as coisas, tá? Eu vou ter uma U na P. Né? Como é que foi feita então essa reorganização? Tá? Eu multipliquei, eu substituí tudo isso aqui, ó, menos 5 seno de 5x dx, eu substituí por du. Por que eu fiz isso? Porque inicialmente eu já tinha verificado que o meu du, dentro do du, vai quem? Menos 5 seno de 5x dx. Né? Então tá. Então eu peguei a minha integral, coloquei no formato da tabela. Tá? Bom, feito isso, acomodei conforme a tabela, agora eu tenho uma U na P simplesinha. Né? Então, U na P simplesinha, nada mais é do que uma U ao quadrado, a integral de U ao quadrado vai ficar U ao cubo sobre 3. Voltando para a variável original, que é o x, eu vou ficar com o quê? Vou ficar com menos 1 sobre 15, né? Vezes o cosseno ao cubo de 5x. Esse não é um mistério, né, gente? Isso aqui não tem nenhum mistério. Imagino que no questionário, eu acho que vocês tinham questões mais elaboradas até. Bom, nós estamos hoje trabalhando com funções trigonométricas. Né? Entre as funções trigonométricas, a partir de agora a gente vai falar um pouco mais de outras relações trigonométricas. Né? Que não são só seno e cosseno. A gente trabalha com seno e cosseno, mas eu posso fazer uma série de combinações de seno e cosseno que se transformam em relações importantes. Uma combinação importante de seno e cosseno é tangente. Né? Outra relação importante de seno e cosseno é a tangente. Tá? Uma relação de cosseno importante é a secante. Então, a secante é uma relação de cosseno, é 1 sobre cosseno. E a cossecante, né, é 1 sobre seno. Essas relações aparecem por aí. E aí, então, nós vamos agora integrar essas coisas. Né? Vamos usar, né, a tabela de identidade trigonométrica,
está posta aqui, né, para resolver esse tipo de integral. Então, né, aquela tabela de trigonometria do lado, ela vai ser útil para isso. Tá? O que acontece? Se eu for resolver essa integral, a primeira coisa que eu tenho que ver é na tabela de integração, a gente olhar aqui, eu não tenho o integral da tangente. A tangente aparece aqui, mas ela aparece como resultado, tá? Não como a integral da tangente. Então, nós temos que pensar, tá, como vai ser a integral da tangente? Pois bem, a gente vai olhar a tabela de identidades trigonométricas. Bom, olhando para a tabela de identidades trigonométricas, a gente vai enxergar a relação 2. Na relação 2, eu tenho uma relação de tangente. Né? Eu tenho tangente simplesinha. Né? Ah, na 6 tem tangente ao quadrado. Né? Não vamos nos complicar. Então, a coisa é tangente. Ali, tangente deu. Bom, e a tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Então, no lugar de tangente, eu vou escrever seno de x sobre cosseno de x. Tá? Pode escrever seno de x sobre cosseno de x. E aí eu vou ter essa integral para resolver. Essa tabela, nós vamos então verificar da tabela de identidades trigonométricas, então nós verificamos que a tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Beleza. Bom, com isso, nós vamos agora ter que resolver essa integral. Como nós vamos resolver isso? Bom, olhando para cá, aqui eu só tenho, olhando a 7. A 7 só tem cosseno, não tem. O cosseno não é um denominador. Na 8, eu só tenho um seno, não tenho um denominador. Então, nós temos que ver algo que tenha denominador. Bom, a única regra do denominador aqui é 4. Então, será que a gente pode encaixar a 4 aqui? Será? Sei, vamos criar, vamos fazer, vamos investigar isso, né? Tudo parte de uma questão de investigação. Então, a única que tem denominador é a 4, então vamos investigar isso. Para ser a 4, o U tem que ser o denominador. Então, vamos supor que o meu U seja o denominador. Então, supondo que o U é o denominador, porque na 4 o U é o denominador, tá? Então, o U é cosseno de x. E a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos seno de x dx. Olha só. Tá? Quando eu faço a derivada do cosseno, eu tenho numerador. Né? Então, nós fizemos o caminho certo. Tá. Então, se eu olho aqui, eu verifico que eu tenho seno de x dx, ele está no meu numerador. Então, o que eu vou fazer? Está faltando quem? Está faltando eu multiplicar tudo por menos 1, né? Porque eu tenho menos seno. Aqui não tem esse menos seno, então eu vou multiplicar seno de x por menos 1. Porque quando eu faço a derivada, eu tenho menos seno. Aqui na integral não tenho menos. Então, se eu faço isso, então eu vou ficar com menos seno x dx. Mas se eu coloco um menos aqui dentro, vem aqui, coloco um menos aqui dentro, eu tenho que neutralizar ele. Como? Botando um menos lá fora. Daí menos vezes menos dá mais. Dessa maneira, o que acontece? Né? O que vai acontecer? O menos seno x dx, eu olho para cá e vejo, menos seno x dx é igual a quanto? Menos seno x dx é igual a du. No lugar do menos seno x dx, eu vou escrever du. No lugar do cosseno de x, né, eu vou escrever u. No lugar do cosseno de x, eu vou escrever u. Então, eu tenho a integral do ln de u sobre u. O que é a integral do ln de u sobre u?
é a integral de du sobre u é ln de u. Simples assim. Se ela é ln de u, quem é o u? O u é o cosseno de x. Então, no lugar do u, eu vou colocar cosseno de x. Bom. Mas aí sempre tem um aluno, que é um aluno que vai atrás, que vai questionar se o professor faz as coisas certas, que tem um livro, que pesquisa na internet. Diz o seguinte: professor, mas a resposta que eu encontrei no livro, na tabela lá, não sei da onde, e o resultado dessa integral é logaritmo do módulo da secante de x. Então, ele disse isso, e isso que está aqui está errado. Não é a mesma coisa. Isso aqui não é o que está lá, isso aqui é um livro. Né? E será que a gente fez a conta certa? Será que não é essa aqui? Será que o que a gente fez está errado? Então, bom, vamos investigar. Chegamos até aqui, e aí alguém disse isso, em vez de a gente se desesperar, apagar tudo e fazer todas as contas, vai pensar, vamos ver o que acontece. Eu tenho menos logaritmo. Aí eu fico pensando, mas será que não tem nenhuma propriedade dos logaritmos que me ajude a explicar aquela resposta? Tem, né? Eu olho lá na tabela, e aí eu vejo o seguinte: bom, eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma divisão, eu tenho uma potência, e aqui eu tenho um negócio que tem um sinal de menos na frente do logaritmo. E o meu problema tem menos logaritmo também. Então, é uma similaridade. Esse problema é que eu tenho a propriedade. Então, vamos ver o que acontece por aqui. Então, olhando o que acontece por ali, a gente vê o seguinte: bom, eu tenho menos log de A, então eu vou ter log de 1 sobre A. Só que eu não tenho A, eu tenho cosseno de X. Então, eu posso fazer log de 1 sobre cosseno, né? Eu cheguei até aqui, olhei para cá, então. Log de A é igual a log de 1 sobre A. Então, vai ficar, se esse aqui é o meu A, então ficou 1 sobre A, ou seja, 1 sobre cosseno de X. Dessa maneira, eu vou voltar lá na tabela da trigonometria e vou descobrir que 1 sobre cosseno de X, 1 sobre cosseno de X é secante. Olha só que legal. E aí, então, eu encontrei que logaritmo é a secante de X. E aí, então, resolvemos o nosso problema, ao qual vocês vão encontrar nos livros por aí. Tá? Bom, e sempre tem aquele aluno que se pergunta: mas tem que fazer até aqui, tem que ser assim, tem que ser, né? Tem aquela pergunta: tem que ser. Bom, é uma velha história, né? A gente tem que mostrar tudo. Em primeiro lugar, tem que se mostrar tudo. Por quê? Porque quando você olha livros, os livros sempre vão apresentar da forma mais simples. E essa é a forma mais simples. A forma mais bonita de se apresentar. Então, também porque a prova, né, o questionário de vocês, ele vai apresentar esse tipo de resposta, vai apresentar a resposta da forma mais simples, certo? Por uma questão muito, muito simples, né? A gente espera que o aluno tenha conhecimento das propriedades básicas de trigonometria e logaritmos, né? Isso que se espera, melhor, que a sociedade espera de um engenheiro é que ele conheça basicamente trigonometria, saiba manipular logaritmos. Então é o que se deseja entregar à sociedade, né? Que a sociedade espera. Assim como se espera que o médico, para ser médico, para poder receitar, né, um Rivotril básico, né, ele tenha alguma vez na vida decorado o nome de todos os ossinhos da mãozinha
que ajuda a escrever a receita, né? Então, é a mesma coisa. Se espera que se conheça, que se saiba e que se saiba manusear. Bom, então tá. Agora essa. Na integral 4, nós temos a integral da tangente de 4x sobre a secante de 4x. Aí nós podemos ir na tabela de identidades trigonométricas para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Bom, tangente é seno sobre cosseno. Secante é 1 sobre cosseno. Né? Uma relação entre a relação 6, né? A 6 relaciona tangente com secante. Mas está tudo ao quadrado. Não vai ser por aqui, né? Não tem nada ao quadrado. Para usar a 6, eu tenho que ter tangente ao quadrado, tem que ter secante ao quadrado. Então vamos pegar o que a gente conhece, né? A tangente e a secante. Então, tangente de 4x e divido pela secante de 4x, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que tangente de 4x é seno de 4x sobre cosseno de 4x. Secante de 4x é 1 sobre cosseno de 4x. Então tá. Então, como é que a gente faz divisão de fração? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ok. Então, se eu fiz isso, eu organizei isso, eu posso simplificar, né, o cosseno e eu vou ter que, né, eu vou ter apenas seno de 4x. Olha só que simples, né? Então, em vez de ter tangente de 4x, secante de 4x, eu tenho apenas seno de 4x. Então, essa expressão aqui, ela equivale apenas a seno de 4x. Então, é muito mais simples. Na verdade, isso aqui nem tem na tabela. Né? Então, olha só. Integrar seno de 4x, nós sabemos, né? Tá na tabela, tá bonitinho, tá tudo organizadinho. Tá lá na tabela de integrais. Então, eu tenho U igual a 4x, olhando pela tabela 8. Então, meu DU é 4. Eu vou multiplicar eu vou multiplicar meu dx por 4. Né? Aí eu vou ir lá fora do integral, vou multiplicar por 1/4. E aí, então, nós vamos ter, né, que eu tenho 1/4 de seno de 4x vezes 4dx, né? Então, no lugar do 4dx, né, como a gente já estava fazendo, a gente já fez coisas bem piores do que isso, né? Então, no lugar do 4 vezes dx, eu vou colocar meu du, né? E aí, então, eu tenho integral de seno de u du, integral de seno de u du é menos cosseno. Então, o que eu tenho? Eu tenho 1/4 de cosseno de u, menos cosseno de u, então vai ficar menos 1/4 vezes cosseno de 4x, né? Meu u é 4x. Bom, vamos tratar de identidades trigonométricas, tratar com integrais trigonométricas, né? Ter na mão, além da tabela de integrais, é ter na mão também a tabela de identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas são bem importantes. Né? Vocês usam elas bastante por aí. E aí, quando eu digo por aí, é nas disciplinas que vocês fazem por aí afora. Bom, a questão é agora resolver essa integral. Parece horrível essa integral, né? Nós temos a integral, nós temos um cosseno, nós temos uma raiz, nós temos um monte de coisa horrorosa aí. O que vamos fazer? Ideia se pode tirar daí. Bom, quando não tem ideia nenhuma,
para como resolver a integral, a única saída é pegar a tabela de integração e ver o que se pode fazer, né? Então, aí eu vou olhar na tabela de integração, eu vou ir direto para a tabela de identidades trigonométricas. Tá? Eu disponibilizei essa tabela de identidades na aula passada e na aula anterior. Vocês vão lá, vocês vão achar a tabela. Então, no meu lado direito dessa tabela, lá em cima está escrito identidades trigonométricas. E a gente vai ficar vendo, bom, qual será a identidade que seria possível usar? Tem um cosseno ao quadrado ali. Será que eu posso usar o cosseno ao quadrado? Será que é viável botar aquele cosseno ao quadrado aqui da 9 ali? Parece estranho, né? Nós ainda vamos ter cosseno de 2, não sei. Bom, mas o cosseno aqui ele é um denominador, né? Então, nós poderíamos olhar para 4, onde eu tenho um cosseno denominador. Tá? E aqui tem que olhar o seguinte, que a gente não deve olhar só no sentido de ida, a gente tem que sempre olhar nos dois sentidos, de ida e de volta. Porque eu já vi aluno que é focado só num sentido. Não, tem que fazer a ida e a volta, gente. Você tem que estar atentos com tudo. Quando a gente olha para uma identidade, a gente tem que ver a ida e a volta. Porque tanto para ir, tanto para voltar. Por isso que é uma igualdade. A igualdade é uma coisa que vai e volta, não só vai. Tá? Então, isso aqui é um denominador. O meu cosseno é um denominador. Vamos dar uma reescrever isso, né? Se ele é um denominador, tá? Primeiro, antes de vir aqui. Não tá certo, pode ser assim. Peguei essa expressão aqui, que está dentro da integral, e abri. Tá? O que acontece? O meu cosseno é um denominador. Eu posso ter uma fração 1 sobre cosseno ao quadrado, 1 sobre a raiz, vezes dx, né? Eu vou ter 1 vezes 1 vezes dx vezes dt dá quanto? Dá dt. Tá? Cosseno vezes a raiz dá isso aqui, né? E aqui a gente pode se dar conta, e vai descambar nisso aqui, que a gente vai poder compor esse integrando dessa forma, porque aqui eu tenho uma multiplicação, né, gente? Se eu tenho uma multiplicação de 1 sobre, né, 35, como é que eu posso escrever isso aqui como uma multiplicação? Que vai ser 1 sobre 5 vezes 7. Pode ser 1 sobre 5 vezes 1 sobre 7, né, gente? Isso aqui, a gente pode pensar nisso. É a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Sem nenhum mistério. E aí, então, a gente verifica que aqui eu tenho 1 sobre cosseno. Né? Alguém vai dizer, mas ali é 1 sobre cosseno ao quadrado. E aqui na 4 você tem 1 sobre cosseno, não 1 sobre cosseno ao quadrado. Ok, tá bem. Então não tem saída. Mas se eu pensar que eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado, a mesma coisa que 1 sobre cosseno elevado ao quadrado, né? Porque se eu tenho 1, eu tenho 1 nono, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu ter 1 sobre 3 ao quadrado. 1 sobre 3 ao quadrado é a mesma coisa que eu fazer 1 terço elevado ao quadrado. Mesma coisa, gente. Mesma coisa. Tá? Tá. A gente faz isso com um número fácil. Por que não dá para fazer aqui? É a mesma coisa. Então, agora eu tenho 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno é quem? Tá? É secante. Tá? É secante. Eu tenho a secante ao quadrado. Muito bom. E para que isso vai adiantar na nossa vida? Né? O que isso vai adiantar? Vai fazer secante vezes 1 vai ficar secante ao quadrado sobre
a raiz. Ou seja, eu posso reescrever essa integral aqui, nesse formato aqui. Eu peguei isso aqui e reescrevi nesse formato. Bom, por que isso vai ajudar? Nós temos uma... vamos dizer assim... bom, temos algumas relações que podem nos ajudar, né? Bom, aqui eu tenho a integral da secante ao quadrado. Será que é por aqui que sai? Será que é por aqui? Então, vamos fazer suposições. Então, aqui nós temos essa primeira suposição. Será que é por aqui que vai sair? Não sei. Tá? Bom, nós estamos chegando ao final da primeira live. Então, eu vou deixar vocês pensando no... Na verdade, ainda tem 2 minutos, mas eu vou deixar vocês pensando, porque vocês devem estar horrorizados, né? Porque eu conheço aluno, quando eu mostro isso, fica assim, chocado, horrorizado, né?